pessoa esqueceu de botar o microfone, né? Abençoada. Ai, Jesus. Ligou o áudio, Clá? Me avisa aí. Esqueci de colocar o microfone. Ô, benção. Obrigada por me avisar. Então vamos lá, começando. Primeira live do ano, live surpresa. Eu ia deixar para começar na semana que vem as lives, mas hoje, dentro dos meus atendimentos, senti de vir aqui falar. E eu gosto sempre de fazer as lives segundas e quintas-feiras, né? Então a segunda é plena semana, então bora, plena semana, pleno ano, para que a gente possa iniciar com o pé direito. Principalmente porque hoje é o nosso primeiro dia útil. Então tem muita gente aí com listinha, né? Quem não fez ali no final de dezembro deve estar fazendo hoje na correria, pensando, cara, tem que deixar minha lista pronta, os meus projetos prontos. Então eu achei muito pertinente trazer essa live aqui para a gente poder falar sobre repetição em 2026. Então, para você que está entrando aqui no ao vivo, para você que vai ver essa live depois no gravado, está chegando aqui, não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta sistêmica, sou consteladora, sou pós-graduanda em neurociência, sou uma apaixonada por autoconhecimento e tudo que envolve o meu trabalho, tudo que envolve o meu negócio é fazer com que mulheres possam se conhecer para que vivam uma vida com mais plenitude, com mais presença também de Deus, né, para quem tem fé, para quem acredita, para que se preencha de si e possa caminhar com muito mais plenitude, fluidez, prosperidade e abundância na sua vida. É o que eu acredito, é o que eu vivo e é o que eu ensino para as minhas alunas, para as minhas clientes que acessam aqui o meu negócio. Então hoje eu quis trazer essa live sobre sem repetir em 2026. Sem repetir o quê, né, Brenda? Sem repetir o quê? Sem repetir padrão. Sem repetir aquilo que você provavelmente promete para você todos os anos que você vai fazer diferente e que no final das contas você vai lá e faz igual, igualzinho. Esse ano eu prometo pra mim que eu vou guardar dinheiro, esse ano eu prometo pra mim que eu vou fazer diferente, esse ano eu prometo pra mim que eu vou viajar mais, que eu vou curtir mais, que eu vou ser uma mãe melhor, vou estar mais presente pra minha família. E de repente, você se vê não fazendo nada daquilo que você colocou na sua lista. De repente, você olha para o seu planejamento, aliás, você nem olha mais para o seu planejamento. Chega ali em meados de março, abril, maio, fiz uma lista? Nem lembro mais se fiz uma lista. Quem aqui, né, se vê nesse lugar? Quem aqui se percebe nesse lugar? De que começa a fazer algo, né? Tem todo um desejo interno, né, de fazer diferente ali no dia 31 de dezembro, mas chega em março, já voltou pro padrão. Já tá igualzinha ao que sempre foi. Se você se vê nesse lugar, nisso aqui que eu tô falando, fica aqui porque essa live é para você. Fica aqui porque eu acredito fortemente que essa live aqui vai virar algumas chaves em você, e você vai sair daqui não sendo a mesma que entrou. Fica aqui. E eu quero dizer mais. Envie essa live aqui para pelo menos 5 amigas. 5 amigas, para que elas entrem aqui e assistam também, tomem, né, um pouquinho desse conhecimento que é sistêmico, que é profundo, que é conhecimento até de mentoria, tá? De aula de acompanhamento terapêutico que eu faço para as minhas alunas. Bora lá. Tô mandando aqui, envia aí também e vamos seguindo. Na visão sistêmica, nós falamos muito sobre lealdade consciente. Até hoje eu fiz uns stories falando sobre isso, só que o story não é um lugar muito de falar sobre isso, porque é um conhecimento um pouco mais profundo. Então, a pessoa que quer entender mais sobre lealdade inconsciente precisa ter um pouquinho mais de vontade, de sede de conhecimento, de estar aqui, por exemplo, assistindo uma live para entender o que é uma lealdade inconsciente, o que é o inconsciente, o que é a inconsciência, né? E eu até falei nos stories sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões, sobre o que pauta, o que tange as nossas escolhas na nossa vida. E 95% das nossas decisões, elas são embasadas no quê? No nosso inconsciente. Então, para quem às vezes fica com medo de visão sistêmica, de constelação,
que foge, né, da ciência, estou trazendo aqui uma base científica, que é o quê? A neurociência. Estudos comprovam que 95% das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas atitudes são embasadas no nosso inconsciente. E o que isso quer dizer? O nosso inconsciente são registros que o nosso cérebro ele vai guardando ao longo da nossa vida e vai deixando ali de fácil acesso, de fácil abertura de arquivo para identificar assim, essa situação aqui é parecida com uma coisa que eu vivi lá em 1995. Então eu vou reagir de tal maneira. Por isso que muitas vezes nós temos fatos gatilhos que fazem com que a gente reaja de certa forma. E depois para e pensa, nossa, por que eu agi dessa forma? Nem precisava ter agido dessa maneira. Nossa, por que eu fui tão reativa? Por que eu fui grossa? Ou por que eu fui tão tapada e não falei aquilo que eu tinha que falar? Ou até mesmo em discussões, né, que a gente para às vezes para pensar, quando tá mais calmo, mais tranquilo e fala, poxa, eu podia ter respondido daquela forma. Por que eu não falei aquilo naquela hora? Nossa, por que não passou na minha cabeça? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito preguiçoso. E aí, para ele não gastar energia, ele vai lá nos arquivos que estão ali guardadinhos, ele só puxa, isso aqui isso aqui que está acontecendo agora é muito parecido com aquela situação. Então eu vou agir da mesma forma que foi agido tempos atrás. E aí por isso que nós temos essa predisposição a agir no nosso inconsciente. Estão captando até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Só que a gente tem uma parte, gente, que além do nosso inconsciente, além da ciência, além da neurociência, que é o que eu estudo muito, que é a visão sistêmica. Que aí vem a parte mais profunda, a parte emocional, a parte que ela não é tangível, né? Mas é um conhecimento que é profundo tanto quanto e vem para complementar e corroborar isso aqui que eu acabei de explicar para vocês sobre o nosso inconsciente, sobre a forma como o nosso cérebro trabalha, que é as lealdades inconscientes, que são os registros que estão no nosso sistema familiar. Ou seja, conforme a minha tataravó agiu, conforme várias situações que ela vivenciou, que ficam registradas no nosso campo sistêmico, ou seja, coisas que ela vivenciou, que ela guardou no coraçãozinho dela, na mente dela, na alma dela, conforme as emoções que ela presenciou, geram registros. E esses registros, eles ficam num campo mórfico, num campo no qual vai muito mais além do que eu posso ver, tocar e imaginar, mas que existe. Tal qual como um sinal de internet, tal qual como um sinal do Bluetooth, que a gente não vê, mas existe e faz parte da nossa vida. E aí esses pequenos registros de situações, como por exemplo, a minha tataravó viveu um relacionamento no qual ela foi enganada, no qual ela foi traída, no qual ela foi abandonada. Isso cria-se um registro no sistema, a partir do que ela experienciou, de que homens não são confiáveis, relacionamentos são difíceis, relacionamento é igual a sofrimento. E aí, se a minha avó vivenciou isso, ela traz esse registro para as filhas. E as filhas passam para as outras filhas e geração após geração vai perpetuando esses registros. É aí que se dá a visão sistêmica. A visão sistêmica, ela se embasa no quê? Nos registros que foram vindo de geração em geração da minha família, que fazem com que eu haja também de determinada maneira. E aí entra a parte da lealdade inconsciente. Porque talvez eu, na minha vida, nunca vivenciei um relacionamento ruim. Às vezes eu estou vivenciando meu primeiro relacionamento. E eu ajo já com medo de me envolver. Eu ajo com medo de poder confiar nos homens. Eu já acho, ninguém me falou, mas eu tenho uma percepção, uma ideia formada de que homem não presta, de que homem é tudo que alfajeste, sem ter sequer escutado alguma frase relacionada a isso. Então aí está a conexão da nossa lealdade inconsciente. Faz sentido isso aí que eu tô falando? Espero que esteja fazendo sentido aí para você, que esteja conectando. Então, aí o que tudo isso aqui tem a ver com a virada de ano, com 2026, com fazer um ano diferente?
Se você não tem ideia dos teus padrões, se você não tem ideia da história da tua família, das tuas lealdades inconscientes, essa live aqui é justamente para te convidar a pensar sobre isso. É justamente para você fazer um scanner na tua vida de como que você agiu até hoje, como você agiu e como você age até hoje. E principalmente, já fica um convite aqui para você reparar em situações que volta e meia acontecem na tua vida. Por exemplo, você está a todo momento ansiosa, você está a todo momento angustiada, ou você está a todo momento se colocando em situações com pessoas no qual você se sente rejeitada, se sente excluída, se sente abandonada, ou você tem uma necessidade de se fazer vista, ou você tem uma necessidade de fazer com que as pessoas gostem de você, sintam que você é querida por elas, você tem uma necessidade de se sentir amada. Tudo isso é repetição de padrão. E aí, onde conecta com a lealdade inconsciente? Quais são as histórias da tua família de exclusões, de fazer amizades, ou até mesmo como que foi a tua infância com os teus pais? Você se sentiu vista, você se sentiu amada, você se sentiu incluída pelos teus pais? Porque aí, se você se sentiu, por exemplo, rejeitada, se você sentiu que os teus pais não deram o suficiente, primeiro, aqui já existe uma desordem sistêmica, porque existe uma reivindicação em relação aos pais, e quando uma pessoa adulta, quando uma mulher adulta olha para os pais e acha que eles não fizeram o suficiente, acha que eles foram pouco, que eles fizeram pouco, que eles ainda estão devendo, essa mulher ela vai para a vida com um cartão de dívida na sua mãozinha. E aí ela olha para a vida dizendo, vida, você não foi suficiente. A vida diz para ela, ok, eu não sou suficiente, então se ferre. Já que eu não sou suficiente, não vou ser suficiente, nunca se vira. Porque existe essa reivindicação em relação aos pais. É como se fosse uma menina mimada, birrenta, batendo o pezinho, pedindo, pai, mãe, me deem atenção, me deem carinho. E aí essa mulher adulta, ela vai para a vida imatura, porque ela ainda reivindica a atenção dos pais. Ou seja, existe essa cobrança dos pais. Indo para a lealdade inconsciente, como que esses pais foram criados? Como que foi a infância desses pais? Como que foi os recursos desses pais? Como que foram as oportunidades desses pais? Porque os nossos pais, eles só dão pra gente aquilo que eles podem, aquilo que eles tiveram, até certo ponto, determinado acesso. Ninguém dá aquilo que não tem. Cada um só dá aquilo que tem, interna e externamente. Então, se os meus pais, vamos olhar aqui nessa esfera, os meus pais viveram uma infância de escassez, provavelmente eles vão passar para mim uma infância de escassez. E aí eu cresço numa raiva, eu cresço sendo leal àquela escassez, eu cresço olhando para a vida como se a vida fosse sempre um copo meio vazio. E aí eu sempre vou me colocar em situações que reafirmam que a vida é um copo meio vazio. Que não dá para ser feliz, que não dá para ser abundante, que não dá para ser fluida, leve. Que sempre existe uma falta. Que as pessoas me olham com falta. Que eu preciso me esforçar muito para caber em qualquer lugar. Que eu preciso me esforçar muito para ser querida, para ser amada, porque eu não fui querida e amada pelos meus pais. De novo, volto ali naquela reivindicação. Mas que eu também, em lealdade inconsciente, mantenho um padrão de escassez que os meus pais, os meus avós, os meus bisavós vivenciaram. Dei 2 exemplos aqui. Um exemplo de relacionamento e um exemplo de dinheiro, né, de financeiro. Então percebe como existem esferas da nossa vida, facetas da nossa vida, com que fazem com que a gente viva determinadas situações, experiências, que levam a gente a viver de certa maneira. E aí, conectando com a repetição em 2026, qual que é o convite aqui? Você fazer esse scanner de analisar tudo que você já vivenciou até hoje.
Situações que você se coloca, que você repete que não são legais, que não são positivas, que talvez até hoje você achou que eram corriqueiras, mas que na verdade elas não são. Todo desafio que a gente vivencia, toda situação complicada que a gente vivencia, ela vem como um convite para a gente olhar para aquilo ali e pensar assim, analisar, compreender o que essa situação aqui está querendo me ensinar, qual é o convite que ela está querendo me entregar que eu não estou prestando a devida atenção. Porque os desafios, gente, vêm para fazer com que a gente cresça, vêm para fazer com que a gente se desenvolva. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos e disponíveis a olhar com esse olhar as coisas que acontecem. E aí, por nós não estarmos dispostos e disponíveis a olhar com um olhar de aprendiz para as coisas que estão acontecendo, a gente vai dando cabeçada. Cabeçada atrás de cabeçada. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando? Tá tocando aí para alguém ou não? Me digam. Se você entrou nessa live agora, te convido a enviar essa live aí para pelo menos 3, 5 amigas. Convida elas para virem aqui, participar, conhecer um pouquinho da visão sistêmica, começar um ano diferente, né? Começar um ano com um olhar mais profundo, mais consciente, mais presente, que é o que eu falo para as minhas alunas. Gente, então, como que a gente pode fazer com que 2026 não seja uma repetição dos outros anos, das coisas que não foram tão positivas, né? Das coisas, porque aquilo que foi positivo a gente precisa replicar. Mas aquilo que está sempre acontecendo, que você se vê, meu Deus, eu estou vivendo isso aqui de novo. Por que eu estou vivendo isso aqui de novo? Analisa. Analisa o que está aqui, o que está se apresentando para você na tua vida que até hoje você não deu a devida atenção. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu até falei isso hoje nos stories, mas rapidamente. Todo janeiro, de todos os anos, janeiro começava, eu entrava numa angústia. Eu ficava angustiada, eu ficava deprimida, eu ficava ansiosa. E a minha questão sempre foi com dinheiro. Eu sempre tive muita crença de escassez, eu sempre tive muito medo de perder dinheiro, eu sempre tive muito medo de ficar sem dinheiro. E eu já falei até em outras lives que eu associava muito o meu valor pessoal com o dinheiro que eu tinha na minha conta bancária. Então, quanto mais dinheiro eu tivesse na minha conta bancária, mais tranquilo eu tava. Agora, se eu não tivesse dinheiro na minha conta bancária, aí, meu bem, eu ficava nervosíssima. E pra mim, início do ano, ele estava sempre associado ao quê? Vou ter que reiniciar. Vou ter que começar. E começar, pra mim, era muito difícil. Por quê? Porque eu pensava da seguinte maneira. Ok, eu tenho um dinheiro aqui guardado, mas nunca era suficiente. O dinheiro que eu tinha guardado nunca era suficiente. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que começar um novo ano, tudo de novo. Vou ter que ir atrás de cliente, tudo de novo. E se não der certo? E se não vierem clientes? E se ninguém mais quiser meu trabalho? Se ninguém mais me quiser? Ferrou. Ferrou, ferrou. E eu ficava sempre nessa emoção negativa interna. Nessa ansiedade, nessa coisa assim que chegava a me corroer. Só de lembrar, assim, eu lembro da sensação que eu tinha aqui no meu pescoço e aqui no meu peito. E aí, essa sensação, ela estava atrelada ao quê? Crença de escassez, lealdade consciente de escassez. E esse sintoma que eu sentia estava a serviço ao quê? A manter um padrão inconsciente, a repetir padrão. E esse padrão eu repetia todos os anos. Todos os anos. Então, para você que não me conhece, para você que não sabe da minha história, quando eu trago aqui eu falo aqui sobre dinheiro, eu lembro do quê? Da minha infância. Minha infância foi uma infância mais simples, uma infância que teve ali alguns pontos de escassez. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas não teve abundância.
abundância. Teve alguns aspectos ali de falta que machucaram a Brenda criança. E aí, olhando para as histórias dos meus pais, dos meus avós, que também tiveram aspectos ali de dificuldades financeiras, de alguns conflitos, de perdas. Então, perceba que Brenda vivenciava todo o início de ano um medo, uma ansiedade que estava totalmente vinculada à questão de dinheiro, finanças. Aquela sensação, ela vinha como uma lealdade inconsciente, como uma repetição de padrão ano após ano. E eu não percebia, eu não sabia disso. Eu não tinha nem noção que aquilo ali que estava acontecendo comigo era uma forma de repetir um padrão e repetir um padrão negativo, que não era saudável, porque aquilo ali me corroía por dentro, aquilo ali me deixava ansiosa, aquilo ali me deixava reativa. E aí aquilo fazia com que eu tratasse o meu marido mal, porque eu já ficava nervosa, sobrava para ele. E aí juntava com o movimento de uma mulher extremamente masculina, que sobrecarregava, que colocava tudo nas costas de, meu Deus, estou vivendo essa situação, só eu posso me tirar dela, então o que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou correr atrás, vou fazer o que tem que ser feito. Ao mesmo tempo que eu, naquela época, totalmente inconsciente, me conectei com um homem que era um homem com uma polaridade feminina mais elevada, que era um homem mais passivo, que não acompanhava o meu ritmo extremamente acelerada. Então perceba aqui que é todo um ciclo de autodestruição. É todo um ciclo que vem para alimentar um padrão inconsciente, alimentar uma lealdade inconsciente que faz com que você viva o menos, que faz com que você não consiga prosperar. E quando eu falo prosperar, não só prosperar financeiramente, é prosperar em todas as áreas da tua vida, porque daí você não vive bem com você mesma, o seu corpo ele produz cortisol que nem um louco, você está sempre estressada, você está sempre se corroendo por dentro, ansiosa, angustiada, você se torna uma pessoa reativa, você não consegue viver um relacionamento saudável, provavelmente você é uma mãe estressada com os seus filhos, provavelmente dentro do seu negócio você não consegue dar o seu melhor, você não consegue nem dormir bem, você já acorda cansada, e tudo isso vai fazendo com que você vá adoecendo aos poucos. Daqui a pouco você descobre um câncer, daqui a pouco você está depressiva, daqui a pouco você precisa de ansiolíticos e remédios e afins. E tudo isso é movimento de viver, de olhar, na verdade, de olhar para o menos. Todos esses movimentos, na visão sistêmica, a gente diz que é movimento de olhar para o menos, movimentos de morte. Quando a gente faz movimentos contrários à vida, é movimento em direção à morte. Porque a vida é mais, a vida é prosperar, é abundância, é fluidez. No seu lugar você ganha força, no seu lugar as coisas fluem. Porque aquilo que é forçado não tem força. Quanto mais eu tenho que forçar algo, mais eu perco força. Força vital. Faz sentido? Então, o convite dessa live aqui é justamente você olhar para aquilo que você quer de fato para a tua vida, aquilo que você quer para o teu 2025 e escolher. E muito mais do que escolher é peitar a tua escolha. Muito mais do que escolher é se colocar nesse lugar de eu vou suportar o processo, eu vou vivenciar isso aqui. Eu quero. Só que claro que toda escolha, ela vai exigir de você essa responsabilidade de suportar o processo, de vivenciar o processo, de lidar com o processo. E muitas vezes, sozinha, a gente não consegue. Tá? E eu não tô falando isso aqui para te assustar, eu não tô falando isso aqui para te colocar num lugar de fraca. Não. Mas é porque muitas vezes a gente não tem recurso interno suficiente para peitar aquilo que a gente está escolhendo. E aí acontece o primeiro desafio. A gente desiste.
Você desiste. Acontece o primeiro percalço no caminho. A desculpa que eu mais escuto é: ai, mas foi Deus que quis assim. Ai, talvez seja um sinal divino que era para ser assim. Não, amada. Não mesmo. Lealdade inconsciente e repetição de padrão. Nós somos mais leais do que livres. 95% das nossas ações e decisões e atitudes são embasadas no nosso inconsciente. O nosso inconsciente está a serviço do nosso sistema familiar. Aí você acha mesmo que foi Deus que quis assim? Não. Para viver o novo, aquele novo que a gente escuta no louvor, eu quero viver algo novo, precisa de disposição. Precisa de disposição. Para não repetir padrão, precisa de disposição. Para não ficar agarradinha na sua lealdade invisível, você precisa de disposição. Você precisa estar disposto e disponível. Porque senão, de repente, o teu sistema familiar ele te puxa de novo para aquilo que é conhecido para você. Para aquilo que você reconhece com facilidade. E assim, ó, gente, a lealdade consciente, ela é tão sutil, que de repente você está vivendo de novo a mesma coisa e você não se deu nem conta. Uma outra situação que aconteceu comigo faz uns 3 anos. Eu estava montando uma carteira de investimentos. Já tinha um bom dinheiro naquela carteira de investimentos. E isso, para mim, é muito disruptivo. Ter uma carteira de investimentos, guardar dinheiro, ter um bom dinheiro guardado. Então, imagina, eu estava quebrando um padrão familiar total, até onde, né, era de meu conhecimento em relação aos meus pais, aos meus avós e afins. E até por sinal, o meu avô não gostava nem de guardar dinheiro no banco, porque ele, no governo do Collor foi lá e secou a conta dele, meu pai. Então, eles têm, assim, uma aversão a guardar dinheiro no banco. Imagina fazer uma carteira de investimentos. E eu estava fazendo uma carteira de investimentos, estava com um bom dinheiro guardado. E aí, em determinado momento, eu encasquetei que eu queria entrar numa mentoria. Uma mentoria qualquer que não tinha nada a ver com o meu momento de negócio. Tinha nada a ver. Tinha nada a ver. E assim, ó, eu lembro até que na época eu quis entrar nessa mentoria porque na época eu me comparava demais com outras mulheres. E tinha uma mulher que eu me comparava que ela entrou nessa mentoria. E aí eu pensei assim, cara, eu vou entrar nessa mentoria também, porque eu quero ser tão boa quanto ela. Mas era aquele ser boa, tão boa quanto ela, num movimento de competitividade. E aí eu fui lá. E eu inventei de entrar na bendita da mentoria. E eu fui lá e sequei a minha carteira de investimentos. Para poder pagar a mentoria à vista. Pergunta se a mentoria deu resultado. E não porque o conteúdo era ruim, o conteúdo não era ruim. Mas era porque eu não estava pronta, não estava no meu momento de negócio. E outra, o meu movimento de fazer aquela mentoria não era para mais, não era para gerar mais vida, para servir mais pessoas. Era porque eu queria ser melhor do que uma outra mulher. Era porque eu estava criando na minha cabeça uma competitividade com outra mulher. Aonde que ia ter sucesso isso? E aí hoje eu consigo ver todas as esferas de erros que aconteceram naquela época e principalmente a lealdade inconsciente que me fez rapar lá o fundo de investimento para poder investir na mentoria. Vovô, papai, assim como vocês, eu também. Eu também não permito que o meu dinheiro fique guardado. Eu também não permito que esse dinheiro fique aqui se multiplicando sozinho. Aí entra também uma outra esfera de que para fazer dinheiro tem que ser com dificuldade, tem que ser um trabalho árduo, trabalho pesado, carregando pedra. Ixi! Gente, a gente vai abrindo aqui a cebola. Várias camadas, acessando informações. Hoje eu consigo ver nitidamente, não sei se todos, né? Às vezes ainda tem mais umas questõezinhas aí que a gente tem que ir acessando. Mas eu consigo ver quase todos os aspectos que me fizeram tirar aquela grana toda para fazer aquela mentoria.
o quanto eu fui leal inconscientemente, o quanto eu fui imatura, o quanto meu emocional naquela época estava extremamente abalado, que eu não me bastava por mim, que eu estava competindo com uma outra mulher na minha cabeça, porque provavelmente ela não estava nem aí pra minha existência, mas eu queria ser melhor que ela. Vocês percebem aqui tanto, o tanto que a gente vai cavocando e vai percebendo que precisa ser visto, que precisa trazer para compreensão, para que você de fato faça um 2026 sem repetições? Eu espero que você esteja conseguindo acessar. Se você não estiver conseguindo acessar, depois você assiste essa live de novo. Depois você assiste essa live de novo. Porque os meus conteúdos, eles são um pouco mais profundos. Então, às vezes, é um pouquinho mais difícil de você captar no primeiro momento. Principalmente se você está assistindo isso aqui pela primeira vez. Se você está tendo esse contato a primeira vez com a visão sistêmica. Com neurociência, com entender das emoções e dos seus padrões repetitivos. Eu, assim, ó, tendo 10 anos de autoconhecimento, pelo menos aí, 5 anos a full de terapias, sou consteladora há 3 anos, tô fazendo a minha pós-graduação há 1 ano, tem coisas pra mim que faz 1 ano que viraram chaves que eu fiquei, caraca, agora que eu entendi isso aí. Então, se você tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, amiga, assista essa live de novo e vai lá no YouTube que tem várias lives, aulas bem legais para você entender um pouco mais, para você se entender um pouco mais. Então, se você tem essa pretensão de fazer um 2026 diferente, e se você acabou de sacar, se virou chaves aqui para você, de que até hoje você já se colocou em várias situações, em padrões repetitivos, situações que se repetem, emoções e sensações que se repetem, que você não quer mais viver, tá na hora de trazer consciência, trazer presença e escolher fazer diferente. Escolher mudar. E não é mudar na base da raiva, não é mudar na base do ódio, não é brigando com ninguém, não é esmurrando ninguém. É compreendendo a você mesmo. É mudando em você os teus pontos de vista em relação ao mundo. Os teus pontos de vista daquilo que era certo até então, que talvez não era tão certo assim até hoje, amada. Que esses pontos de vista, eles estão aí somente para te fazer repetir padrão. Que eles estão aí somente para te fazer ser leal inconscientemente às histórias da tua família. E uma lealdade inconsciente que te faz caminhar pro menos. Porque leal nós sempre vamos ser. Mas nós podemos honrar, diferente de ser leal, nós podemos honrar tudo que foi vivido pelo nosso sistema familiar, pelos nossos ancestrais, pelos que vieram antes, nós podemos honrar fazendo algo de bom. Que se, por exemplo, os meus avós perderam dinheiro no governo, o que eu posso fazer de diferente, fazendo algo de bom, para honrar essa história? Como que eu posso fazer dinheiro que faça valer a pena esse sofrimento que eles tiveram que vivenciar? E tantos outros, né? Que cada família tem a sua história, a sua singularidade. Então, em resumo, se você aqui percebeu que você vivencia situações no teu trabalho, no teu negócio, no teu relacionamento, no meio de outras pessoas, relacionamentos, amizades, você com você mesma, você não consegue ter paz, você não consegue fechar os teus olhos à noite, na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, você não consegue ter paz, eu te convido a fazer uma sessão de direção. Hoje eu inaugurei nos stories a sessão de direção, que é uma sessão no qual a gente vai olhar para esses conflitos, para esses desafios que você vivencia, e nós vamos olhar qual que é a raiz. Da onde que vem? A gente vai puxar a raizinha e dizer, ó, tá aqui a causa. E aí, a partir disso, eu vou fazer um relatório para você que você consiga caminhar, dar os seus próximos passos a partir dessa sessão. E claro, se a tua situação ela for uma situação que precisa de um acompanhamento terapêutico, eu vou te passar essa indicação, obviamente. Né? Se você também estiver disponível, se você estiver disposta, se fizer sentido com o teu momento.
Mas a sessão de direção, ela vem com esse diferencial. Não é uma sessão de constelação, é uma sessão terapêutica para olhar para você e identificar quais são os próximos passos que você tem que seguir. Seja um processo terapêutico, seja uma constelação, seja o que for. Mas a partir dessa sessão você já consegue caminhar, porque você vai ter consciência das tuas ações, do que te faz ser você até hoje. Coisas que você não conseguia ver, essa sessão ela vai trazer para você, para que você consiga olhar com profundidade para você mesma. Então, bora fazer em 2026 que não se repita os outros anos. Que não se repita situações que você não precisa mais viver. Não é nem que você não quer, que você não precisa mais viver. Que você possa caminhar para o mais, que você possa olhar para o mais, que você possa fazer as pazes com o dinheiro, que você possa olhar para o dinheiro e falar, cara, você é meu amigo, e aqui a gente multiplica, a gente serve juntos. Você possa olhar para o teu relacionamento e falar, aqui é meu porto seguro, aqui eu tô bem. Não olhar para o teu marido, para o teu relacionamento como algo ruim, com competitividade, com peso. Faz sentido? Que teu negócio ele possa fluir, que ele não venha a serviço só de suprir as tuas necessidades infantis, de fazer dinheiro e pagar boleto e apagar incêndio, mas que ele possa ser um canal, uma ferramenta de Deus na terra, de transbordo, de servir as pessoas com o teu negócio. Então, se fez sentido isso aqui para você, se você precisa dessa ajuda, né, de se olhar, vem para a sessão de direção, porque aqui é um ótimo começo, tá? E a sessão de direção, ela tá com um valor mega, mega, mega especial. A sessão de direção, ela custa R$280. Mas, como eu lancei hoje, você vai clicar lá no link da bio, você até vai ver, tá lá, R$197, tá? Esse é o valor da sessão de direção, com essa conversa terapêutica, com esse olhar terapêutico e também a gente vai utilizar dentro da sessão as ferramentas para que você possa caminhar a partir dela, tá? É uma sessão única. Então, aproveita, clica lá no link da bio, sessão direção. E também assiste de novo essa live aqui para que você possa absorver ainda mais o que foi falado aqui, porque foi bem profundo. Dá uma olhadinha lá no YouTube também, as outras videoaulas que estão lá, tá bom? A gente começou muito bem, começou com o pé direito aqui, primeira live do ano, falando sobre repetição, sobre lealdade inconsciente, sobre padrões repetitivos e como fazer diferente, né? Então, bora lá. Bora começar. Desejo um 2026 incrível para todo mundo, para quem estava aqui, para quem está vendo no ao vivo, para quem está vendo no gravado. Que seja um ano incrível, um ano próspero, um ano abundante, um ano extremamente abençoado. Um grande beijo, boa noite.